Marcos capítulo 12. Vocês sabem, nós sabemos que a Bíblia que Jesus lia, basicamente a Bíblia que Jesus lia, estruturalmente, estava entre os 5 primeiros livros da Bíblia e boa parte dos escritos proféticos. Boa parte dos escritos proféticos. Então, Jesus lia boa parte dos escritos proféticos e, em tese, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Esses livros, Jesus era mais incisivo com eles, tá bom? Primeiro, nós vamos ler Marcos 12, do 28 ao 34, que diz assim. Isso. O que nós vamos fazer? Eu vou ler o verso 28, vou ler o verso 29 e vou ler o verso 30. Vocês vão ler bem bonito o verso 31 e o verso 32. O trabalho de vocês vai ser só o 31 e o 32. Olha que moleza. Só o 31 e o 32. O resto todo é meu, tá bom? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, ou interrogá-lo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Pedimos ao Senhor que desperte em nós, ilumine os olhos do nosso entendimento. Joga luz, ó Pai, no nosso coração, na nossa alma. Joga, Deus, assim, uma vontade de acertar na Tua palavra, de conduzir a nossa vida, de buscar falhas em nós, de buscar possibilidades de correções, de amparar, de ancorar nosso coração na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quando nós falamos do primeiro mandamento, que os evangélicos bem sabem, bem dizem, bem escutam e bem reproduzem, geralmente nós falamos assim: o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso está lá no Decálogo. Depois nós falamos assim: os 10 mandamentos foram ressignificados, reestruturados e reescritos na fala de Jesus com o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus está numa disputa teológica. Envolveram Jesus num quebra-cabeça teológico. Geralmente, Jesus era colocado entre alguns quebra-cabeças. Toda a intenção dos escribas, dos fariseus, dos estudiosos, de colocar Jesus nessas encruzilhadas teológicas, a ideia central dessas questões eram praticamente dizer assim: está vendo? Não é ele. Não é ele. Ele pode até ser um curandeiro, mas olha como ele profana a lei. Ele pode ser até um curandeiro, mas olha como ele desfaz e desconstrói a nossa história. Porque na mente de Israel, o mandamento mais importante de Israel é amar a Deus sobre todas as coisas. Que, na verdade, esse mandamento grande de Israel já era um ato de desobediência a Deus. Porque Deus, em Levítico, nós vamos ver já já, ele também tinha orientado ao povo que amasse a seu próximo
Mas o povo arrediu a vontade de Deus, ficou apenas com a tira do mandamento que nós deveríamos amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre Alá, sobre tudo. Pois bem, observe que o verso 28 começa assim: aproximou-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe. Bom, se ele respondeu bem, se ele é tão inteligente assim, vou colocar ele numa encruzilhada teológica. Mestre, qual é o principal, o maior de todos os mandamentos? Responda. Responda qual é o maior de todos os mandamentos. Vou pedir aos irmãos, volta a sua Bíblia no livro do Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Levítico, Números, logo em seguida você tem Deuteronômio. O Antigo Testamento, nós não vamos encontrar com facilidade as palavras, os adjetivos da expressão graça. Não vamos encontrar. Mas observe como o amor de Deus está presente nas páginas do Antigo Testamento. E como a lei de Deus no Antigo Testamento não é o sacrifício, é o amor. Para Deus, a lei não é o sacrifício, é o amor. Mas eles não levaram em consideração as palavras de Jesus ao pé da letra. Eles pegaram o significado das palavras e contextualizaram a sua religião. E nós vamos ver aqui numa leitura simples para você ver como eles traduziram. Então, Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Vocês vão passar por uma nova terra. Nessa terra antiga, vocês absorveram esses costumes, vocês esqueceram da minha lei, vocês esqueceram da minha palavra. É aquelas pessoas que se afastam um pouco, por exemplo, se afastam um pouco da sua realidade cristã, se afastam um pouco do conteúdo dos seus pais e começam a fazer as coisas do jeito que quer. Agora que eles estão voltando para casa, Deus está dizendo assim: que tal vocês observarem a conduta de vocês? Que tal reorganizarem, ressignificarem um pouco a vida de vocês? Então vamos lá. E aí ele diz assim, versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos que eu te ordeno, para que guarde o teu filho, tu, o teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Observe bem, até aqui ele ainda não deu o mandamento. Até aqui, ele está dizendo o seguinte: eu estou dando esse mandamento a vocês. Esse mandamento tem força estatutária, esse mandamento tem força jurídica, esse mandamento tem força religiosa, esse mandamento é para você ensinar, tem pedagogia, esse mandamento é para vocês fazerem, tem prática de vida diária, e esse mandamento é para vocês fazerem aqui, e vocês vão fazer na terra que vocês vão andar. Vocês estão sofrendo e vão fazer esse mandamento, mas quando tudo estiver muito bem, vocês devem fazer esses mandamentos. Quando chega no verso 2, ele diz assim: eu lhes dou esse mandamento, olha o que diz o 2, para que vocês tenham temor a Deus, não é ter medo. Temam a Deus, temam o Senhor teu Deus, e que vocês guardem isso, para que vocês guardem isso como um mandamento, como um estatuto, e que você faça isso porque é uma ordem que eu vos dou. E você guarde e passe isso para o seu filho, para o filho dos teus filhos, porque assim os seus dias serão prolongados. Pronto, até aí tudo bem. Então a intenção de Deus é que as pessoas tenham dias prolongados obedecendo a palavra dele. Porque a palavra dele nos protege do mal. A palavra dele nos tira de determinados ambientes. O cristão precisa entender que ele só morre no dia que Deus quer. Cristão não morre fora do dia. Pode vir o que for, ele só morre no dia que Deus quer. Bom, quando chega no versículo 3, observe bem. Até o versículo 2, ele explica o porquê do mandamento. A partir do versículo 3, ele dá o mandamento. Só que antes de dar o mandamento, ele usa uma expressão que no hebraico é chamar ou chama, que diz assim: ouve, escutem, atenção pessoal. Então Deus diz: escutem, ó Israel. E é engraçado, meus irmãos, que Deus começa a olhar para eles, e a expressão escutem, olhem para mim.
Escutem o que eu vou dizer. Então escutem, ó Israel, e atenta para cumprir o que eu vou dizer. Porque vocês devem atentar para que as coisas te sucedam muito bem, para que multiplique os seus dias na terra, para que mana leite e mel, como disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Então Deus está dizendo o seguinte: esse mandamento que eu vou dar a vocês é mandamento antigo. Eu já dei esse mandamento aos antigos. Por exemplo, nos 10 mandamentos. Por exemplo, na vida de Moisés. E aí você vai perceber como Deus se expressa ao povo para que vocês obedeçam, para que vocês tenham recompensa, para que vocês sejam abençoados, assim como os pais de vocês foram abençoados. Mas vocês prestaram atenção que até aí não está o mandamento? Aí ele vem para o versículo 4. Quando chega no versículo 4, ele grita de novo: chamar, ouçam, escutem, ouve, ó Israel. E aí de novo ele diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Bom, ele começa a abrir os olhos de Israel, porque nós temos senhores. Nós temos as nossas senhoras. Às vezes o dinheiro é um senhor, às vezes a juventude é um senhor, às vezes o eu posso é um senhor, às vezes o eu tenho é um senhor, às vezes o eu consegui é um senhor. Então ele diz assim, ó: o Senhor, Deus nosso, é o único Senhor. Não pode haver concorrência. Ele é o nosso único Senhor. Verso 5. Vocês observaram, nós observamos, que ele dá um último alerta. Ele é o único Senhor. E agora ele dá um mandamento. Qual é o mandamento que ele dá? Vocês lembram que Jesus leu? Jesus leu assim, ó: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus leu esse texto, Jesus estava lendo 2 textos. O primeiro texto que Jesus estava lendo, quando ele disse isso que nós lemos em Marcos 12, foi esse. O que Jesus disse? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6. Não tenho amar o próximo como a ti mesmo. Não tem. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco. Ele leu Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, força. E aí no 5 ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe bem, vamos construir a tese de Jesus. O mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento de Jesus. Ele pega e ele pinça de Deuteronômio 6, 5, amar a Deus sobre todas as coisas, só que ele pega a explicação do que está lá. E o que estava lá? Olha, eu quero que vocês amem a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque estas palavras que eu estou te ordenando, quais são as palavras que ele está ordenando? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo a ti mesmo. Estas palavras que eu estou te ordenando, quais são as palavras que ele está ordenando? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo a ti mesmo. O que ele está dizendo? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, no coração do cristão deve estar todos, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o meu coração. Eu vou amar o meu Deus de todo o meu coração. Eu vou amar o meu próximo como a ti mesmo. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Todos os dias da minha vida eu tenho que dizer isso. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus como todas as coisas. Olha o que o texto está dizendo. Estarão no teu coração. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Mas ele diz mais. Ele diz mais. Olha o que diz o 7. O 7 ele diz: você está lembrando que ele mandou, que ele está ensinando que eu amo a Deus e eu amo ao próximo. Então ele diz assim: estas palavras que eu ordenei a vocês, quais foram as palavras, irmãos, que ele ordenou para nós? Quem lembra? Todas as coisas. Vamos de novo, vamos ensaiar. Quais foram as palavras que ele nos ensinou? Amar todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, estas palavras que você está no coração, lembra?
Estas palavras estão no coração. Tu vai inculcar onde? Aos teus filhos. Você vai levantar pela manhã e você vai fazer a sua parte. Senhor, me ajuda a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, eu tenho um amor por esse carro, Senhor. Eu tenho um amor por esse carro, porque esse carro foi meu primeiro dinheiro. Deus, como eu amo essa casa, minha primeira casa. Mas, Senhor, me ajuda a amar ao Senhor mais do que essa casa. Me ajuda a amar, Senhor. Rapaz, esse casal deve amar Isadora demais. Esse casal deve amar Isadora demais. Isadora é um presente de Deus para ele. Então eles têm que levantar de manhã. Senhor, me ajuda a amar Isadora. Eu quero amar minha filha. Mas me ajuda a amar o Senhor mais do que a Isadora. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a mim mesmo. Aí quando eu fiz isso, se eu já tiver filho, eu vou para meu filho. Eu inculco na cabeça dele, meu filho. Você ama seu pai, ama sua mãe, meu filho. Mas ame a Deus mais do que a mim, mais do que a sua mãe. Aí você vai ensinar seu neto, seu bisneto, tataraneto, pentaraneto, penananeto, tudo você ensina. Então ensinará aos teus filhos. E aí o que vai acontecer? Ele está dizendo o seguinte: lembra das palavras, que era amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Quando você estiver sentado com eles na casa, chupando uma cana, uma lasanha, uma jaca, um macarrão pronto ao vivo, qualquer coisa, um hambúrguer, você está sentado com eles numa pizzaria, você fala, meu filho, essa pizza é maravilhosa. Goste da pizza, mas não esqueça, amar a Deus sobre todas as coisas. Sentado, está lá a Bíblia. E quando você estiver andando com ele, que ele ficou na recuperação, você está levando o menino para a escola e reclamando com ele, você fala, meu filho, você ficou na recuperação. Mas quem tem Jesus nunca fica na recuperação. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, a ti mesmo. E ele está dizendo mais. Quando você for deitar, você pega na mão do seu filho, você ora com ele. Depois você orar com ele, você fala, meu filho, durma com Jesus. Mas não esqueça, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, a ti mesmo. E aí quando levantar pela manhã, escovou os dentes, está todo mundo junto, vai fazer o culto doméstico, você fala, meu filho acordou, porque Deus lhe deu sono. Você deitou, Salmo 3, Salmo 4, pegou no sono, levantou, porque Deus te sustentou. Mas não esqueça, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, a ti mesmo. É a Bíblia. Verso 8. E ele diz assim, não esqueça aquelas palavras que eu falei com vocês. Quais são as palavras? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, a si mesmo. Aquelas palavras, você vai atar ela como sinal na sua mão. Isso aí, irmãos, é como se fosse uma bolsinha de couro. Você ata nessa bolsinha de couro e você amarra na mão. Toda vez que você levantar a mão, está lá. E ele diz mais, ele fala assim, ó, coloca também como um sinal de couro, assim. Lembra, você já viu a foto dos israelitas, como eles são? Eles carregam sempre aquilo ali, na testa. Então, na testa, coloca na testa, escreve com caneta fina na testa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, a ti mesmo. Ele diz mais, irmão, você não vai acreditar, verso 9. Ele diz assim, faz também uma coisa, escreve ela nos umbrais da sua porta. Toda porta tinha os seus umbrais. Então escreve ali, porque quando a pessoa for tomar um cafezinho na sua casa, quando a pessoa for para o PGM na sua casa, quando a pessoa for comer uma pizza na sua casa, orar na sua casa, aconselhar na sua casa, visitar você, quem chegar na sua casa, o carteiro chegando na sua casa, quando o homem do cartão de crédito for levar a fatura do cartão de crédito, chegar na sua casa, ele vai ler. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Quando seu genro chegar na sua casa, querendo casar com a sua filha, Cláudia, ele vai escutar lá, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo. Quando um cliente chegar na sua casa, ele vai ler lá, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo. Ele diz assim, coloca nos umbrais, mas coloca também nas tuas portas. Há teólogos que acham que esta expressão, nas tuas portas, faz menção, como diz o salmista, às portas da cidade. Há outros que acham que ele está falando para sacerdote, e o sacerdote tinha uma casa com 2 pátios. De qualquer forma, se você tiver 2 portões na sua casa, você bota nos 2. Pastor, se minha casa for muito grande, tiver 3 portões, bota nos 3. Amém, meus irmãos? Passa o último, hein, Nelson? Aí o 10 ele diz assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, olha bem, tu não fez nada, vá lá. E casas cheias de tudo o que é bom. Só que isso não é a mensagem do texto.
A mensagem do texto é: amarás ao seu teu Deus, todo o teu coração. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ô irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem amado Deus sobre todas as coisas mesmo? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Outra pergunta. Você tem amado ao teu próximo a ti mesmo? Olha, se você falou mal de uma pessoa essa semana, você não ama o teu próximo a ti mesmo. Tudo errado. Se você falou mal de uma pessoa essa semana, você já não está amando a pessoa como a si mesmo. Amém, meus irmãos? Bom, agora você vai voltar lá em Marcos capítulo 12. Não vou demorar muito não, meus irmãos. Marcos capítulo 12. Volta aí. Marcos 12, olha o que ele diz. Vou ler agora o verso 29. Você já leu, mas vou dar uma outra leitura para você observar o que Jesus diz. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós não vimos a expressão amar ao próximo como a ti mesmo. Então eles interrogavam a Jesus porque eles queriam saber qual era o maior mandamento. Na mente deles, eles estavam lendo tão somente Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Por quê? Porque na cabeça deles bastava amar a Deus sobre todas as coisas. Bastava. O próximo que se vire. O próximo que se aproxime de outro. Na mente deles, amar a Deus sobre todas as coisas estava bom. Vamos ver o que Jesus diz, verso 29? Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, chamar. Então, o primeiro mandamento é escute. O primeiro mandamento é: veja o que eu estou te dizendo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? O primeiro mandamento é entendimento que Deus é o meu único Senhor. E se esse for o meu grande entendimento, eu vou conseguir amá-lo como o meu único Senhor. E se esse for o meu entendimento, eu vou conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e vou amar ao próximo como eu me amo. Aí ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha o mandamento que Israel não quis obedecer. Muita gente pensa que Deus apertou o parafuso de Israel porque Israel desobedeceu. Sim, mas desobedeceu o quê? Olha onde que está parte da desobediência de Israel. Primeiro, porque Israel não amava a Deus sobre todas as coisas. Segundo, porque Israel não amava o próximo como eles mesmos. Então, vamos ler aí o versículo 19, 18, capítulo 19, versículo 18. Podemos ler juntos? Vamos lá? Não. Você consegue fazer uma leitura do que a Bíblia está querendo dizer ali? A lei que prevalecia nesse tempo era: bateu, levou. Bateu, levou. Se vier no olho, é olho por olho. Não vou de outra forma. Se vier no dente, eu vou no dente. Nivelamento. E se vier xingando, eu xingo também. E se falar mal de mim, eu falo também. E se beliscar meu filho, eu belisco dela. Olho por olho, dente por dente. Não vou ser injusto. Você não me fez? Eu te faço. Olha o que a Bíblia diz. Mas não te vingarás. Se vier com dente, não te vingues. Se vier com olho, não te vingues. Se vier com beliscões, não te vingues. Se falar mal de você, não te vingues. Por quê? Porque eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Por que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Porque eu me amo. E se alguém me maltratou, eu vou descontar porque eu me amo. Mas eu deixo de me amar e agora não vivo mais eu. Gálatas 2:20. Mas Cristo vive em mim. Então,
Deus me ama mais do que eu me amo, e eu amo a Deus mais do que eu me amo. Amém, meus irmãos? Então, porque eu amo a Deus, segunda-feira nós fomos a Itabuna, eu e Tina, voltei hoje de manhã. Fosse fazer a minha vontade, eu ficava lá com o pai e mãe. Mas eu queria estar aqui no culto hoje. Então eu tenho que amar mais a Deus do que todas as coisas. Então o que ele está dizendo é o seguinte: não te vingues, não guarde ira. Irmão, aqui para nós, não fala por aí não. Tem crente que guarda a ira no coração. Você acredita nisso? Tu acredita? Eu acho que você não acredita nisso não, né? Tem crente que guarda a ira no coração. Tem crente que não fala com o pai em casa. Não fala com a mãe, não fala com o primo, não fala com a prima. Vocês acreditam nisso, gente? Tem crente que não fala com o vizinho. Eu sei que vocês estão achando que eu estou maluco, mas tem crente que não fala. Você acredita que tem crente que não fala com o irmão na igreja, e canta no coral, e canta aqui na frente, e está sentado no mesmo banco? Tu acredita nisso? Tem crente que não fala com um colega de trabalho. Eu vou parar, que vocês estão pensando que eu estou brincando. Então, olha, não guarda a ira contra os filhos do teu povo. Aí ele diz assim: mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Tem muita gente que está achando que esse mandamento é só do Novo Testamento. Há muito tempo que Deus pedia isso. Aí Jesus precisou voltar no Novo Testamento e dizer assim: olha, eu vou ter que falar de novo para vocês. Faz até vergonha eu ter que pedir isso para vocês. Vocês estão tão preocupados com sábado, com domingo. Vocês estão tão preocupados com dogma, com tanta coisa. Vocês querem demonstrar amor para comigo? Ame a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Como a ti mesmo. O problema, irmãos, é que tem pessoas que não amam a Deus. E que não conseguem amar a Deus. Talvez por uma falta de referência. Tem gente que nem se ama. Tem gente que não se aceita. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus mais do que a vontade de viver que a senhora tem. E ame ao próximo. Se ame. Chega no espelho e diga assim: pela misericórdia, tu é uma gata, hein? É tudo pela misericórdia, irmão. É tudo pela graça. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus consegue amar tudo e amar a todos. Você pode até amar o seu carro, mas é um amor de consumo. É um amor humano. Mas sobre todas as coisas, amemo-nos uns aos outros. E amemos a Deus. Amém, meus irmãos? Não falta domingo de manhã, não, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós terminamos uma série sobre o Natal, sobre a vida de José, de Maria, Zacarias, Isabel. Falamos sobre a hospedaria. Jesus não nasceu na hospedaria porque não tinha lugar para ele lá. Jesus não nasceu numa pousada porque não tinha lugar para ele lá. Jesus não nasceu numa daquelas casas porque não tinha lugar para ele lá. Eu fico pensando em José, batendo de porta em porta. É só uma construção da minha mente, o desespero de José. José deve ter se desesperado de um lado para o outro, tentando encontrar um lugar para colocar a sua linda esposa. José precisou correr os 4 cantos. E o texto simplesmente diz: não havia lugar para ele na hospedaria. Em todo aquele lugar não havia nenhum lugar para ele. E Jesus nasceu naquela rocha, Jesus nasceu naquela manjedoura, porque a manjedoura foi solícita. Ela estava aberta para receber a Jesus. Então, se o seu coração estiver aberto, o Natal passou para o Brasil, o Natal passou para o comércio, mas para nós não. Para nós vamos contar todos os dias como um provável Natal na vida de alguém. E eu posso ser um agente que leve Jesus às outras pessoas.
Agora, Deus, nessa reflexão que começamos a fazer hoje, nós queremos pensar mais seriamente se de fato nós amamos a Deus. Se o nosso amor, ele de fato é um amor que expressa o amor de Cristo na cruz. Que é um amor acima de tudo e de todos. Que é o amor incomparável, indisponível. Porque eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. E nisto está o amor, diz a palavra. Não que eu tenha o amado, mas que Ele me amou e se entregou por mim, por nós. Eu peço isso ao Senhor, Pai. Coração, como dizia a vovó, é terra que ninguém anda. E eu quero desafiar você, meu irmão, você, minha irmã, a falar algo na sua mente, no seu coração para Deus. A expor a Deus algo que você pensa, que você sente. Se diz, Senhor, eu quero renunciar a esses meus pensamentos, a essas minhas vontades. Eu quero dizer para o Senhor que eu amo o Senhor mais do que a Igreja Batista. Eu amo o Senhor mais do que a Alvorada, porque a Alvorada é um lugar importante, mas é um lugar. Porque a Alvorada pode ser apenas um clube. Se eu vier aqui sem a pretensão de adorar a Deus, vai ser um clube, vai ser um grupo, vai ser um gueto, vai ser uma tribo, vai ser uma missa, vai ser um culto festivo. Mas se Jesus foi objeto do meu coração, esse lugar vai ser terra santa, e a minha casa vai ser terra santa, e o meu carro será terra santa, e o meu espaço, onde eu estiver, será lugar santo, porque ali eu vou tentar viver a vida de Deus, e se eu errar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou ressignificar, eu vou reestruturar, eu vou dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não posso cair de novo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.